arkeologia di pariwat tai bitat kuijian penisinya kuijian kawen pencekibo kawen kuijat jebapuk ibarat pencek aje kawen kuijian amnya bima penyan menurutku kawen kuijian barakate baik marai cukup penite fimi jebapuk ibima ibotet. A arqueologia amazônica ela tem crescido muito nos últimos anos. A gente sabe que hoje em dia a história de ocupação humana da Amazônia pelos índios, antes da chegada dos europeus, ela foi muito rica e foi muito diversificada, né? Um dos sítios arqueológicos oficialmente mais antigos, aceitos, sim, polêmica, em todo o continente americano, ele está na Amazônia, lá em Monte Alegre, que é a Caverna da Pedra Pintada. Nós estamos na Caverna da Pedra Pintada. O nome já diz um pouco da magia do lugar, é um sítio super importante para a arqueologia da Amazônia e da América do Sul em geral, porque tem datações muito antigas. É um sítio que foi escavado pela Anna Roosevelt no começo dos anos 90 e ela conseguiu uma sequência de datações muito longa aqui, né? Então, é um dos poucos lugares na Amazônia que a gente tem de 11 mil e tantos anos até 1000 anos atrás. É um sítio bastante emblemático para a arqueologia amazônica, para a arqueologia sul-americana como um todo, porque esse sítio ele revelou uma das datas mais antigas para a ocupação humana na Amazônia, né, e uma das datas bastante antigas para a ocupação sul-americana também. E ele é interessante pela magnitude, pela monumentalidade que ele tem, né? A gente olha para o sítio, a gente vê que é um lugar bastante emblemático mesmo, né? As paredes dele estão repletas de marcas que mostram a importância das atividades humanas que aconteceram aqui. Né, os trabalhos que foram feitos anteriormente, eles mostraram que aqui tem uma sequência duradoura de ocupação. É uma sequência que começa mais ou menos uns 11.300 anos, e ela chega até períodos bastante recentes, né? Períodos próximos já da chegada dos europeus aqui na América. Acompanhando mais ou menos a descrição estratigráfica que já era conhecida da Pedra Pintada, a gente encontrou uma camada a mais. Observando aqui a deposição estratigráfica e essa nova camada de desabamento, nos parece muito difícil que esse material que nós estamos encontrando aqui abaixo do abatimento seja material que migrou dessa camada de ocupação pré-ceramista aqui. Dificilmente esse material conseguiria transpor essa camada de abatimento que a gente observa aqui. Então nós estamos olhando para esse material com muitas expectativas de que ele seja bastante antigo. É história. Arqueologia é uma parte da história, que chamam de pré-história em termos mais de classificação, né, nas escolas, mas na verdade é uma história só. Foi nesse processo de conviver com os arqueólogos da Amazônia, fazer arqueologia na Amazônia, que eu comecei a migrar um pouco do que é a pré-história, uma coisa que tem uma ruptura com o passado e que é muito creditada nessa fronteira da escrita, da não escrita. É aí que é um marco reflexivo para dizer a pré-história é antes do advento da escrita, ou seja, antes da escrita não há história, e aí a gente começa a pensar, e a tradição oral? Até hoje a gente abre um livro de História do Brasil e a gente lê que o Brasil começou no dia 22 de abril de 1500. O Brasil tem uma data de nascimento e tem até uma certidão de nascimento que é a Carta do Caminha. Mas, na verdade, esse discurso é um discurso que ele é colonialista, no sentido, eu não digo colonialista, não é uma questão política, ele é tecnicamente colonialista, porque ele parte de uma perspectiva de que a história só é inaugurada aqui nesse lugar do mundo que nós vivemos, que é o Brasil, a partir da chegada dos europeus, mas já tinha gente vivendo aqui. Como se a história de fato começasse em 1500. Quando a história da terra em que a gente está começou, se a gente pensar nos humanos, começou, sei lá, 15 mil, 20 mil, 25 mil anos, 50 mil, não sei, mas certamente não começou em 1500. A arqueologia é sempre uma história de longa duração, né? Até pela própria escala na qual a gente trabalha.
E aqui no Brasil, isso é mais importante ainda porque os próprios povos que a gente está estudando, que seja de 12 mil anos atrás, que seja de 1000 anos atrás, nesses contextos, são povos indígenas. Né? Yopari, ipa, ipa. Yopari, ipa, ipa. Watipero, niat. Watipero, niat. Sabit mo sheja. Sabit mo sheja. Yopa mãe pit paule paule. Yopa mãe pit paule paule. Ipi cherere ipa ipa. Ipi cherere ipa ipa. Yopa mãe ipa ipa. Yopa mãe ipa ipa. E por muito tempo houve uma tentativa de dissociar a arqueologia às culturas indígenas nesse país, né? Então, quando se fala de arqueologia, a ideia que as pessoas têm é de dinossauro, de coisa muito antiga, sobretudo essa coisa do antigo, é um passado tão distante no tempo que não tem relação nenhuma com o presente. A gente tem o sítio que talvez tenha sido o grande centro urbano da Amazônia pré-colonial, que é a cidade, né? Está exatamente no mesmo lugar que é a cidade de Santarém. A gente tem um dos sítios mais antigos da Amazônia aqui a 3 horas de Santarém. A gente tem a Mundurucânia a algumas horas de Santarém, né? Então, assim, a gente tem o passado, o presente, o passado mais remoto, tudo aqui, né? É um microcosmos aqui. Aqui talvez tenha uma parcela bastante interessante para você entender a diversidade da Amazônia, né? Santarém era uma cidade enorme, né? O sítio Aldeia, que eles chamam, era um sítio que é maior do que a cidade de Santarém hoje. Nesse momento aqui, atrás de mim, a gente tem uma escavação. Na verdade, são várias escavações simultâneas. É o que a gente chama um sítio-escola. São 2 turmas, a turma de antropologia e a turma de arqueologia, que no 3º semestre delas, elas são, né, como parte da grade, elas têm que fazer uma escavação, pelo menos ter uma experiência de uma escavação. E nesse lugar aqui a gente tem a oportunidade que isso acontece dentro do campus da universidade, né? São poucos lugares no mundo onde a gente consegue associar tão facilmente os 2 ambientes. Né? Como a gente está em Santarém, Santarém na verdade são grandes sítios arqueológicos e que parte da universidade está aqui, a gente casa as 2 coisas. Qual é a questão? Tem uma cidade hoje em cima dessa cidade antiga. Isso quer dizer que uma boa parte do sítio foi destruído, impactado pela ocupação contemporânea. Mas tem muita coisa interessante que está sendo descoberto nas beiradas de Santarém. Dos próprios quintais da cidade, tem gente trabalhando no campus da universidade. Então tem muito, apesar desse impacto muito grande, eu acho que a arqueologia de Santarém é uma arqueologia que vai trazer muita coisa importante para nós. Os primeiros registros que aparecem aqui de ocupação humana estão relacionados com uma fase cerâmica que a gente chama de fase Pocó, que chega a data, que tem datas de até uns 3.000 anos, né? Depois tem um período aí que a gente não conhece muito bem, que a gente não sabe se o local foi abandonado ou se a ocupação continuou, mas aí volta a aparecer vestígios de uma ocupação que a gente chama de Santarém ou Tapajônica, que é de mais ou menos uns 1000 anos atrás até a chegada dos europeus e em alguns casos até um pouco depois da chegada dos europeus, né? Quando os europeus chegam ali em 1542, o 43, o Aureliano e o Carvajal estão descendo o rio Amazonas, a quantidade de gente que eles veem ali, eles estão até uma flechada no olho, né? Foi quando o Carvajal foi flechado, ele não conseguiu descrever direito, mas a quantidade de gente que ele viu onde está hoje Santarém era imensa. Tem um colega nosso, o Eduardo Neves, que gosta de falar que quem estuda arqueologia amazônica estuda história indígena de longa duração. Se você está estudando história indígena, você está estudando outro tipo de antropologia também, né? Assim, na verdade, nós estudamos cultura, tanto a antropologia quanto a arqueologia. Ela cresce, nasce uma flecha. A gente tem que cortar, deixar no sol e secar e ajeitar, endireitar para ficar bem retinho. E aqui na Amazônia, o ontem e o hoje aconteceu aqui, né? Nós estamos com os indígenas, nós estamos falando de coisa de 10.000 anos que é tão distante deles quanto de nós, mas ao mesmo tempo são os ancestrais deles, né? Então acho que isso mostra o quão ligado essas 2 disciplinas têm que estar aqui. A gente usa essas penas aqui para ajudar.
nosso material, tecnologia. Essas penas de cavião, arara, principalmente a gente usa do mutum, arara e gavião. Então a possibilidade que a gente pensou, olha, vamos criar um grupo que vai debater a produção da antropologia e da arqueologia na Amazônia aqui. Então, ANDE, antropologia, e ARC de arqueologia. Junto a essas duas coisas deu o ANARC, né? Como nós somos um pouco anarquistas também, a gente não gosta muito desse sistema, né, de governo que está pensado para a Amazônia, essas coisas que a gente estava discutindo antes na entrevista do modelo desenvolvimentista da Amazônia, a gente achou que seria muito legal que o ANARC mostraria que nós somos antropólogos e nós somos arqueólogos, mas também mostraria um pouco da nossa insatisfação, né, com o que se pensa para a Amazônia hoje em dia. Então, assim, eles usam a flecha hoje ainda. A gente quis trazer um pouco do que é a flecha hoje em dia e tentar misturar essa coisa da tecnologia da flecha de hoje em dia com a flecha do passado também. Brincar um pouco de tiro ao alvo aí também, né, que foi interessante. E com isso a gente está vendo tecnologia de hoje, tecnologia de ontem, né? Beat ke tepi are beat ke tepi are masak tepi are masak tepi are unyinyi mujekan kebida jurunayat bit kaca tepi are unyinyi mujekan kebida jurunayat bit kaca tepi are A primeira referência que a gente conhece, escrita, que menciona os Munduruku, data de 1768, que foi o vigário-geral da província do Rio Negro, José Monteiro de Noronha, que registra esse nome Maturuku entre o rio Tapajós e Madeira, perto do rio Maués. A expansão Munduruku foi extremamente veloz. No final do século XVIII, os Munduruku já haviam avançado e, inclusive, entrado em guerra com os portugueses. Eles chegaram a sitiar os portugueses na fortaleza em Santarém. Nessa época, toda a calha, o vale do Tapajós era conhecida como Mundurucânia. E eu comecei a frequentar algumas aldeias Munduruku no Médio Tapajós para conversar com as lideranças, para conversar com os professores indígenas Munduruku, para conversar com conhecedores, com tradicionais, né, da cultura Munduruku e das possibilidades de a gente construir um diálogo junto sobre a arqueologia. O que seria uma arqueologia Munduruku, o que seria uma história indígena de longa duração Munduruku. Sauré-Maibã está perto da boca do rio Jamanchim, né? No Médio Tapajós para alguns, o Alto Tapajós para outros, né? Depende de qual que é o parâmetro que você usa de divisão. E é uma aldeia Munduruku que está assentada sobre um sítio arqueológico, com terra preta e com grande quantidade de cerâmica. Pois é, então, aqui a gente já está chegando em cima do platô, né, em cima do barranco, na aldeia Sauré-Maibã, propriamente dita, e a gente vê no chão a quantidade de material cerâmico, né, na terra preta, aquilo que a gente estava vendo lá embaixo, aquele crescente de quantidade, aumenta a terra preta, aumenta a quantidade de cerâmica, tamanhos e formas diferentes de fragmentos cerâmicos. A gente vê também material lítico bastante ocorrendo no sítio. O que está rolando aqui, por exemplo? A gente tem uma placa granítica, né, um calhau granítico, e a gente vê que há uma leve regularidade aqui nessa superfície, indicando que ela pode ter sofrido algum tipo de abrasão. Será que eles estavam ralando mandioca aqui, numa rocha como essa, num fragmento rochoso como esse? Será que isso aqui poderia ter funcionado como um ralador? São perguntas que a gente faz quando a gente começa a ver essas diferenças, né? Eu, nesse ano, fui para uma aldeia Munduruku, no Médio Tapajós, chamada Sauré-Maibã, e conversei com eles sobre a terra preta de índio. Todas as aldeias Munduruku é em cima dessas terras pretas. Esse pessoal fala de terra preta, né?
Então, para nós, indígena, ela é Caton. Tem vários elementos que os levam a escolher. Um deles é o Caton, que é a terra preta na língua Munduruku, que é só uma palavra. E que tem a aldeia, uma importante aldeia Munduruku lá no Alto Tapajós, que é a aldeia Caton. Lembrando que terras pretas de índios são sempre sítios arqueológicos. Nós, no Munduruku, conhecemos Caton porque ela já foi uma aldeia antiga, dos antepassados também. Porque a gente conhece pelas panelas de barro. Todo Caton tem panela de barro quebrado. É por isso que a gente criou essa aldeia aqui, fundou essa aldeia. Essa cerâmica, nós achamos que foi feita por antepassados dos Munduruku. Esse padrão decorativo de incisões que são linhas paralelas que criam losangos quando elas se intercruzam, é muito parecido com essas antigas tatuagens que eles portavam. Bom, a minha pintura é dos antigos, né? Do antigo Munduruku. É a mesma pintura que a gente usa, estava desenhado na panela de barro. A data que nós temos no momento para um carvão encontrado bem abaixo dessa cerâmica com esse desenho coloca a ocupação do sítio entre o século VII e o século IX. A gente ainda precisa de mais datações que a gente está esperando agora mesmo para corroborar isso. Não tenho dúvida nenhuma, não. Porque o Munduruku, por muitos tempos, vivendo aqui na região. Então, me parece que nem foi a primeira vez que os Munduruku vivem lá. Então, essa é uma maneira interessante como a arqueologia também pode ajudar a fundamentar reivindicações territoriais. Para dizer para o governo que nós estamos na nossa aldeia, que era do tempo passado e agora nós continuamos lá. Além disso, conversando com eles, toda essa paisagem que circunda ali tem significados. Além da história deles, tem locais que são sagrados para eles. Para quem não conhece, seria bom conhecer, né? Onde o Caruçacaíba desceu, está lá a história, né? O Caruçacaíba é o nosso Deus, né? É o nosso Deus, é o Caruçacaíba. O nome disso aqui é Badicapap e é o Caruçacaíba que desceu aqui, nesse porto. Bucevi majeku cekanjuju, bucevi majeku cekanjuju, kei majeku cekanjuju, kei majeku cekanjuju, tadonyai beli tatabi bevi majeku cekanjuju. Bucevi jeku cekanjuju, bucevi majeku cekanjuju, kei majeku cekanjuju, kei majeku cekanjuju, tadonyai beli tat. Pena oije menke. Aboi tabiknya hijum, iat ma taibin bina oije. Ini sebab ma popo mimbit. Men poyeke. Ei maisha osana ini. Ibobo osana ini. Coap Foi bacana que foi feito aquele filme, né? A gente fez uma entrevista com o professor, né? E aí ele gravou todo. A gente conseguiu a aprovação de uma verba para executar um trabalho de documentação em vídeo do patrimônio imaterial dos velhos conhecedores Munduruku. Sobretudo as histórias de origem, os mitos de origem, as narrativas que dão explicação do universo, de onde veio a humanidade, quem são os Munduruku. A gente está gravando a história do Caruçacaíba, né? Os grandes guerreiros do passado também, Muraticã, o início do mundo, né? Tem alunos Munduruku dentro da UFOPA e eles estão trabalhando no projeto como bolsistas de extensão
e também como esses jovens realizadores audiovisuais. Então a gente está nessa pegada de trabalhar com esses jovens Munduruku para que eles se tornem os realizadores, né, audiovisuais desse trabalho, né, câmera, áudio, tudo isso. A arqueologia é indígena mesmo, né? Viva, né? Não é apenas uma história no passado, mas é uma história que ainda vive hoje no cotidiano dos Munduruku. Aí depois que os professores que trabalham na aldeia, aí eles vão assistir com os alunos, né? O que a gente fizeram pesquisa, o que o velho contava histórias antigas, né? Tadanya beli tatabi bevi majeko cekanjojo. Tadanya beli tatabi bevi majeko cekanjojo. Boce vijeko cekanjojo. Boce vijeko cekanjojo. Keimaje koce kanjojo, keimaje koce kanjojo, tadonya belitat, nyai belitat. Essa música do Caro Sacaibo é um tempo que o porcão levou o filho dele e ele chorou até hoje, que deixou a marca aí do rastro onde passou. Então isso para os jovens é bom eles ouvir o que é a história, né? Aprender já para tentar repassar para os nossos filhos, né? Para que nunca morra assim nessa história, assim, que possa todo tempo estar relembrando essa história, até outras gerações que vier. Se a gente não conversar com eles, com os mais velhos, como é que a gente vai aprender alguma coisa com o mais novo? O mais novo ainda não tem um conhecimento de um sábio, não é isso? Não é verdade? É assim que... Por isso, eu procuro sentar assim com meu avô, né? Ele me conta as histórias dos antigos também. Isso é uma terra sagrada que nós temos, que não pode, como é que se diz, destruir assim, né? Assim como o branco tem coisa deles lá, né? O ritual deles lá, nós também, Munduruku, temos. E nós queremos que eles respeitem também, né? Nós. Esses lugares hoje estão sendo ameaçados por esses grandes empreendimentos, principalmente as hidrelétricas, né? A memória oral está na cabeça do velho. O velho morre, acaba aquela memória se não for transmitida, mas o lugar está lá. Mas será que o lugar vai estar lá, na barragem, depois da barragem? Não, o lugar não vai estar lá depois da barragem. É uma dupla perda, é uma perda total, né, da história. Nós não vamos deixar uma história milenar se acabar aqui. Vamos lutar até o fim, né? Se você olhar no mapa, você tem Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira. O Madeira está barrado, o Tocantins está barrado, o Xingu está em processo de barramento, já foi barrado, está em processo de construção da hidrelétrica. Agora a bola da vez é o Tapajós. Você tem 3 barragens ali só para o Tapajós e outros projetos de barramento para os seus principais afluentes, que são o Telespires, o Juruena e o Jamanchim. Nenhum rio sobrevive a isso. Nenhum rio na Amazônia inteira sofreu o impacto de uma sequência de barramentos sucessivos. Eles usam muito a palavra complexo, né? Eles tentam fazer uma coisa bonita no nome desse projeto, mas que na verdade, no meu ponto de vista, vai ser complexo mesmo, né? Na verdade, isso não era nem para existir esse negócio de hidrelétrica, né? Porque tem outros meios, né, que pode gerar energia, né? Não é só da água e destruição. Uma das principais intenções das hidrelétricas é viabilizar a mineração. O Vale do Tapajós é a principal província aurífera do planeta. Você tem uma quantidade imensa de ouro lá. Para quê? Para as grandes empresas fazer essa hidrelétrica, para as grandes empresas internacionais, para as grandes mineradoras, que elas estão com o olho
né, nessa mineração toda que nós temos dentro da nossa floresta. Precisa de muita energia. A mineração é um setor absurdamente eletrointensivo. Para você ter exemplo, 1,5% da energia gerada no país inteiro é consumida por uma só fábrica de alumínio, a Albras. Que, na verdade, como se diz, não é nem o Brasil, é um grupo econômico que está interessado no recurso, né? Então vai favorecer só um grupo, né, capitalista, né? É muito triste quando a gente ouve o governo dizendo que vai fazer uma barragem, vai fazer um monte de barragem no Tapajós. Né? A gente se preocupa muito pra gente, porque a gente vai perder o nosso rio. O rio, a gente vai bem aí, pega peixe, vem, traz pra casa, come, vai na mata rapidinho, acha alguma coisa, vem de novo. É assim, tem fartura perto aqui no nosso, tem muita fartura. Tanto o rio, tanto a floresta, para nós ela é um mercado. Né? E a gente vai para lá, a gente mata 2 porcos, a gente não precisa pagar para a floresta, pagar nesses 2 animais que a gente tirou. Se a gente vai para o Tapajós, para o rio, a gente pega 30 quilos, 10 quilos de peixe, a gente não precisa pagar. Né? Então, para nós, essas duas coisas, ela é um mercado para nós. Nós não pagamos nada, né? Porque de vocês é tudo comprado, né? Tudo aquele saco lá comprado. Aí quando vai passar lá, tem que mostrar um negócio lá, vai ler lá, não sei o quê. Nosso não, nós só é plantar e colher. O que tem na cidade, esse pessoal, eles não dão pra gente, né? Não é que nem a gente com os brancos. Os brancos, quando eles vêm na aldeia, nós damos tudo para eles de graça, né? Mas o branco não. A banana pode estar se estragando aí, apodrecendo aí, mas ele não tem coragem de dizer, rapaz, a banana está apodrecendo aí, leva para vocês aí, para vocês comer. Ah, o índio tem que ser, assim, ir para a cidade, tem que... é bom. Não. O índio vive na floresta, nossa aldeia, né? Onde ali ele não precisa ficar se acabando na correria para trabalhar, para essas coisas assim, de ganhar dinheiro. Não, para quê? Se tudo tem na terra. Os não indígenas, eles são muito individualistas, né? Eles não pensam no futuro, né? Se vai ser bom ou se não vai. Geralmente eu entendo assim, não indígena, ele está preocupado mais com dinheiro, né? O dinheiro não foi feito pela nossa cultura, foi pela cultura do branco, né? É por isso que o branco sabe usar dinheiro, nós não. Eles não estão preocupados só com, como se diz, gerar energia. Eles estão querendo criar um projeto para tirar os povos indígenas e dali explorar, né? Sabendo que aqui dali é nossa terra, mas eles não respeitam o que é nosso, né? Mãe pere, mãe pere, mãe pere, mãe pere. Ah, eu ao de pachimonta, ao da mãe pere, mãe pere. Porque caxirim, hirim, porque cauaui, da mãe pere, mãe pere. A Constituição reconhece que o Brasil é dos índios. Claro que não é todo o Brasil, não é mais todo o Brasil, mas que os índios possuem, de certa maneira, um direito originário sobre as terras que eles ocupam hoje e que esses direitos predominam sobre qualquer outro. É um direito nosso que nós temos, né? Que nós moramos aqui na aldeia. E todos nós indígenas temos direito de ter uma terra, né? Para a gente plantar e viver dela, colher, né? Criar nossos filhos. Então, a terra onde está índio é terra pública. Portanto, os índios estão ali impedindo essas terras de se transformarem em propriedade privada. Isso é um escândalo. Os ruralistas não podem dormir sabendo que existe um pedaço de terra que não pode se transformar em propriedade privada. Isso aí deixa eles mal. Mesmo que eles tenham toda a terra do mundo, se tem um pedacinho que não pode ser propriedade privada, entendeu? Isso é uma abominação, temos que acabar com isso. Tanto o governo como a FUNAI são impressionados pelos grupos econômicos, né? E eles têm uma organização que são chamada Bancada Ruralista, né? E é por isso que os índios são odiados.
pelo agronegócio, porque eles são anticapitalistas. Não importa nem o que eles pensam, a existência deles é um insulto ao capitalismo, porque eles transformam a terra que eles pisam em terra pública, em terra coletiva. Os estudos de identificação e delimitação da terra indígena Saramaibã já estão concluídos faz tempo, já foram aprovados pelo Departamento de Proteção Territorial da FUNAI e aguardam a sua publicação, a sua assinatura pelo presidente do órgão e a publicação no Diário Oficial. E aí ela ficou pronta em final de março e até agora ela não foi publicada. Mas quando a gente conseguiu concluir o relatório, existiu um conjunto de questões que estavam sendo discutidas na região que fizeram com que a gente precisasse discutir o relatório não só no âmbito da FUNAI e vocês, né, o povo Munduruku, mas outros órgãos do governo passaram a também discutir essa proposta de relatório, discutir a situação fundiária na região. Por quê? Né? Porque vocês sabem, né, que ali tem uma proposta de se realizar, né, um empreendimento hidrelétrico, né? Aí o governo pede para a FUNAI não assinar, né? Se assinar, vão atrapalhar já o projeto do governo. Eu acho que vocês estão certos de me cobrar, né? Eu acho que vocês têm toda a razão quando dizem que eu estou em débito com vocês. Eu estou e queria aqui reconhecer isso, mas também queria que vocês soubessem que não é porque eu não tenho compromisso com os povos indígenas, mas é porque eu tenho um limite, né, para a minha atuação dentro do governo. Então, quando a FUNAI diz que não publica o relatório porque ela quer conciliar interesses hidrelétricos, ela está indo contramão o papel que ela deveria ter, que é de representar os indígenas, de representar o direito dos indígenas. Se a Maria Augusta tivesse algum compromisso, que é a ex-presidente da FUNAI, se ela tivesse algum compromisso de fato com os povos indígenas, ela deveria ter assinado o papel e ter deixado o cargo, como ela deixou 9 dias depois dessa reunião. E a gente vai fazer alta demarcação, porque a FUNAI não quer assinar, o governo não quer demarcar, então nós vamos demarcar. Eu entendo assim, né, que demarcação isso é coisa que o governo faz, né? Ele que demarca uma terra, e autodemarcação, eu entendo assim que é nós mesmos, né? Nós mesmos temos que pegar foice, facão e ir em frente, né? É justamente tentar tornar visível dentro de uma imensidão verde uma linha demarcatória que avise: madeireiro, não passe daqui, grileiro, não passe daqui, desmatador de diversas naturezas, não passe daqui. E Oxalá também diga: governo, não passe daqui. E darem uma mensagem para a sociedade brasileira, para o sistema capitalista, de que eles têm autonomia e que eles querem garantir a continuidade dessa autonomia. E essa é a grande coisa que o capital não quer. Ele não quer autonomia das sociedades, né? Ele quer mercado, ele quer a constituição de mercados, ele não quer que o povo Munduruku seja autônomo. E há uns meses atrás a gente colocou 2 placas aqui, aqui onde os pessoal estão entrando, os madeireiros, né? E a gente pediu que não era para eles tirar mais madeira, né, nessa área, que ela pertencia a nós, né? A gente está
no miolo da Floresta Nacional de Itaituba, quase na divisa com a área que os índios Munduruku estão demarcando como a terra indígena Saré-Maibã, e a gente percebe uma intensa exploração de madeira. Essas toras são de ipê. O metro cúbico dessa madeira custa $2.700. Então uma tora dessa aqui dá uma faixa de 6 a 8 metros de madeira cúbico, né? Então é por isso que eles colocam a marca quanto já dá a metragem da madeira lá para a serraria. Agora, curiosamente, essa madeira vai chegar na Europa licenciada. Ela é roubada daqui, mas se nós conseguíssemos seguir esse caminhão até a madeireira, o dono da serraria iria apresentar os documentos de origem dessa madeira. Esses documentos iriam sugerir, ou iriam tentar nos convencer, que essa madeira veio de um outro lugar, de um plano de manejo com licença. Não é possível que esse pessoal estivesse tirando essa madeira aí escondido. Atrás desse movimento tinha qualquer porém. Na prática, a gente vê ela sendo roubada de unidades de conservação e terras indígenas e sendo esquentada, sendo legalizada, ganhando um verniz de legalidade por meio de um sistema que é feito para ser fraudado. O fato das madeireiras serem os principais financiadores de campanha aqui no Pará, na minha opinião, se equaciona diretamente com esse sistema de controle tão cheio de brechas como que feito para ser fraudado. Além do ramal madeireiro, eles foram num garimpo de diamante e lá tinham dezenas de dragas ali, 300 trabalhadores que estavam tirando diamante de dentro da terra deles. Como a gente está fazendo alta demarcação, daqui com certeza uma semana a gente está passando aqui por trás dos garimpeiros, né? E aí de repente a gente pode encontrar com eles e eles tentar ameaçar a gente, né? Então é por isso que a gente veio aqui para avisar eles, né, o que está acontecendo. Jalipé, até poxo do pipi, Jalipé, até poxo do pipi, E a sanda canhato, até poxo do pipi, E a sanda canhato, até poxo do pipi, Yakururu, yakuche jujuan, yakururu, yakuche jujuan, washu, no pacueri. Vocês são quantos? Só os trabalhadores? Nosso grupo aqui deve ser uns 80. É, né? Uhum. Mas é uma fila, aí, né? Aí tem mais ou menos uns... o geral aqui acho que vai dar umas 300 pessoas. Então, isso que a gente veio fazer aqui, a gente não veio expulsando ninguém dos seus trabalhos por enquanto, né? Agora, se ela for publicado o relatório, aí sim, aí a FUNAI vai poder conversar com o pessoal que está dentro, não indígena, né? Eu acho que o único garimpo que é mais ou menos legal é esse nosso aqui. Nós tem a PLG, tem... Aí, mas isso é o seguinte, a partir da hora que o governo reconhecer a área de vocês, são de vocês, é outra conversa, outro jeito, né? Tudo tem um jeito. Então a gente dialogando se entende mais, né? Qual que é o nome do grupo de vocês? Munduruku. A gente está vendo aí, de certa maneira, uma reedição de práticas históricas, né? Dos processos de colonização, não só do Rio Tapajós, mas de todas as Américas. Eu sempre falo para a minha comunidade, lá onde eu moro, tem muita comunidade ribeirinha, que também povos tradicionais, né? Que são os pescadores, caçadores. Aí eu sempre falo assim, se a gente se unir junto com eles, se eles lutar junto com a gente, eu acho que a gente ia ter mais força para lutar contra o governo, né? Eu acho que a grande frase desse antropólogo francês, Pierre Clastres, ele dizia, os índios não são sem Estado, não é porque eles não têm ainda o Estado, era coisa clássica. Não? Os índios são populações que ainda não alcançaram o estágio de ter um Estado. Né? São populações sem Estado, portanto sem história, portanto populações primitivas. E o Clastres teve essa intuição, nós não são sem Estado, eles são contra o Estado. A sociedade deles é organizada de tal forma que impede o surgimento de um poder separado da sociedade, que é o que a gente chama de Estado. Nós nunca tivemos nada na Amazônia comparável a um Estado.
como a gente tem, por exemplo, o caso dos Incas, que é o exemplo clássico aqui na América do Sul. A gente sabe que a Amazônia estava cheia de gente quando os europeus chegaram aqui. Esses grupos tinham formas sofisticadas de manejo da floresta, e de algum modo até mais sofisticadas que as formas que a gente está trazendo para a floresta hoje em dia, mas eles viviam de maneiras muito diferentes, as quais a gente está acostumado a pensar. Então eu ia pedir falar para ele, né? Assim como eles vivem da maneira deles lá, também nós vivemos da nossa maneira aqui. É uma possibilidade que talvez volte. A gente imagina que isso tudo acabou, que nós estamos numa fase agora que isso aí tudo é passado, que o presente é o presente do Estado-nação. Bom, e o futuro? Será que o Estado-nação é eterno? O Estado-nação como forma sociopolítica é eterna? Duvido que seja eterna. Então tem uma questão teórica interessante que não diz respeito apenas ao passado da Amazônia, mas diz respeito ao presente da Amazônia também, que é conhecer um pouco esses modos de vida, e não quer dizer que a gente vai ter que viver da mesma maneira, porque isso é impossível, mas tentar tirar algum tipo de parâmetro, algum tipo de lição que nos ajude a, de alguma maneira, organizar a maneira pela qual a gente quer ocupar a Amazônia no presente. Tem 11 mil anos que as pessoas frequentaram esse lugar, ele está aqui hoje em dia, né? O que será que vai ser a hidrelétrica daqui a 11 mil anos, né? Tem muita gente que está virando índio, no sentido mais metafórico da palavra, é claro, mas várias maneiras, tem várias maneiras possíveis de virar índio. Virar índio para mim não é virar tupinambá, tem outra relação com o mercado, outra relação com a terra, outra relação com o sistema capitalista, que te torne mais autônomo. Para mim, a indianidade é autonomia, é capacidade de se viver, entendeu? Independente do Estado, né? Contra o Estado, como dizia o outro. Né? E isso, eu acho que, de alguma maneira, está na frente, não está no passado. Né? Por isso que, de certa maneira, o que os arqueólogos e antropólogos na Amazônia tentam fazer é extremamente subversivo, né? Porque, de certa maneira, participar ativamente desse processo de tradução e de diálogo e de comunicação entre esses universos. E o capitalismo não quer isso, não, cara. Então isso aí vai ficar difícil. Agora, eu muito me admiro eles estudarem tanto e não pensarem. Então a nossa luta não é só por nós, é por todo mundo, porque nós queremos a nossa floresta viva, ninguém quer ela acabada. Ele estava parado, já pro meu rumo. Aí eu peguei, atirei num, ela caiu. Aí eu vi que ela estava com o filhote. Aí o filhote correu. Porque se eu deixasse no mato, ele não ia durar nem um dia. Porque não ia mamar, não ia saber se defender. Aí eu resolvi ir atrás dele para mim trazer ele, cuidar dele. Com carinho, deixar ele solto, fazer o que ele quer. Ele vai se amansa com a gente. Agora se deixar amarrado, preso direto aí não se amansa. É que nem um da gente mesmo. Nyo nyo, ida kato bashi.